Boa noite. O Thales vai fazer a oração inicial. Boa noite. Querido Senhor Jesus, aqui na Terra sofremos os impactos terríveis da ilusão que construímos à nossa volta, valorizando o que é efêmero, esquecendo o que é realidade espiritual. Esquecemos-nos do amor profundo a todas as criaturas irmãs e ao Criador. E nos apegamos às posses, ao poder passageiro. Temos a vaidade do que perece, do corpo e das coisas, e esquecemos dos tesouros no céu, que o Senhor falou com tanto amor e simplicidade para guardarmos, olhando as avezinhas do campo, melhor do céu, os lírios do campo, nos convidando a pensar na vida, atribuindo os valores da eternidade. Temos a força de rasgarmos o véu das ilusões e, enxergando a verdade, termos força e determinação para efetivá-la dentro de nós, através do trabalho incessante e sacrifício constante em favor do bem e fazendo a vontade do Pai, que é amar o nosso semelhante. Abençoa-nos no estudo para o aprendizado na vida e, por humildade e pouca capacidade, pedimos proteção ao Senhor para não cairmos em tentações, para vencermos nossas más inclinações. Pedimos humildemente que proteja os nossos lares e todos aqueles que envolvemos em nossos pensamentos, tendo esses boas vibrações ou não em relação a nós. Aprendamos a mostrar a outra face, que é sempre o bem diante do mal. E tenhamos, Senhor, a coragem necessária para te seguir, porque nos convidastes dizendo: meu fardo é leve, meu jugo é suave. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, coloquemos em nossos corações, em nossa mente, que para sermos felizes precisamos ter um mestre e sermos seus discípulos, mestre amado. Muito obrigado. Obrigada. Hoje nós vamos continuar a leitura do Mensageiros, em que ainda na conversa do Telésforo com os falidos, né, nas obras mediúnicas no Centro de Mensageiros, em que a gente parou meio que no meio do parágrafo, mas ele citou que Jesus não esperou que os homens atingissem a perfeição, mas desceu até nós para amar, ensinar e servir. Não exigiu que as criaturas se fizessem imediatamente iguais a ele, mas fez-se como os homens para ajudá-lo na vida áspera. Aí, na semana retrasada, a gente lembrou até da fala de Paulo, né? Fiz-me fraco para os fracos, fiz-me louco para os loucos.
para que, né, servindo a tudo e todos, eu pudesse chegar a salvar alguns. E é nesse ensinamento do Cristo, né, de ter vindo até nós um ser perfeito que não tinha necessidade de um corpo material, mas que encarnou aqui para mostrar para nós que o caminho era a vida espiritual, né? E não a conquista material. E com profundo brilho no olhar, Telésforo acentuou depois de pequeno intervalo. Se o Mestre Divino adotou essa norma, que dizer de nossas obrigações de criaturas falidas? Isso é realmente algo importante, né, para todos nós, não só para as pessoas que estavam ali, que se a gente for pensar, quando às vezes a gente decide um outro caminho da vida, normalmente a gente, como a gente tem a tendência de sempre acreditar que nós estamos certos, né, a gente tem a tendência de quase exigir que as pessoas ao nosso redor, elas entendem aquilo que a gente já enxergou, né, e sejam aquilo que a gente gostaria que elas fossem. Ali ele está mostrando a necessidade de trabalhar para o crescimento espiritual dos outros, sem esperar que os outros apresentem aquele crescimento que a gente acredita que seja o ideal, né? E aí isso serve para que a gente não esqueça de que nós precisamos trabalhar, que se nós chegamos num ponto em que nós enxergamos um pouquinho a mais do que a gente acredita que enxerga, um pouco a mais, então a gente não pode usar isso para se manter numa posição de superioridade e julgar as pessoas de cima, acreditando que a gente chegou num ponto que não precisa ser melhorado, né? E fazendo isso, a gente esquece da nossa obrigação, caso a gente tenha aprendido algo a mais, nossa obrigação da responsabilidade de repassar, né? E isso acaba acontecendo com todo espírita, porque o espírita, ele tem na doutrina uma gama de conhecimentos muito grande, com uma lógica muito profunda, né, sobre as coisas. Os livros do André Luiz, eles nos ensinam tanto sobre a nossa vida, né, sobre as tragédias familiares, que se a gente for ver, elas não estão distantes de nós. Tudo aquilo que está nos livros do André Luiz, é claro que a gente não enxerga todos os detalhes da vida das pessoas, mas tudo que tem lá a gente enxerga aqui na vida comum, né? E nós todos conhecemos um caso que o livro do André Luiz acaba exemplificando, né? Desde uma simples epilepsia, porque no mundo maior eles analisam um jovem que está espiando, né, e trabalhando para se desvencilhar de um processo obsessivo. E aí nessa batalha ele tem várias convulsões, assim, porque ele luta contra a força do espírito e contra a própria sensação que ele tem de uma lembrança marcante que ele traz das vidas passadas, de culpa. Você quer falar alguma coisa? O Thales estava olhando com uma cara assim, pensativa. E não só disso, né? A própria concepção, assim, do crescimento do feto, das relações que tem numa gravidez, uma gravidez de uma família equilibrada, uma gravidez de uma família desequilibrada, se a mãe deseja o filho, se a mãe luta contra o filho, e várias outras questões que são bem cotidianas. E aí isso mostra quando a gente estuda de fato e a gente se liga a isso, aí a nossa obrigação como espírita ela fica muito grande, né? Porque aí quando as pessoas, e acaba que as pessoas vão buscar, né, conversar sobre a vida delas, a gente vai ter, se a gente estuda bem, né, uma base espiritual que
cabe a nós tentar trazer aquilo que a gente aprende para a realidade ali que aquela pessoa está vivendo e tentar conseguir trazer sempre a lembrança de Jesus e a noção que a gente tem da vida espiritual para que a pessoa receba esse conforto, né? Mesmo que ela não seja espírita, mesmo que ela não tenha esse conceito, mas o conceito de alma eterna, de que a vida não acaba, de certa forma todos têm, né? A não ser que a pessoa seja muito rígida, né, nos dogmas. Mas é interessante isso, porque, por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa essa semana, ela é crente, né, ela é evangélica, e aí aconteceu alguma coisa que eu citei que eu era espírita, e aí ela falou assim, olha, você sabe que eu acredito? E aí ela começou a contar umas coisas do filho, umas coisas que ela mesma sentiu na casa. Então se vê que essa é uma coisa que a gente tem que estar preparado para poder falar daquilo que a gente aprende, mas não exigindo que as pessoas entendam claramente tudo aquilo que a gente já entendeu e já sabe, né? Mas tentar trazer aquele ponto central, que é o Cristo e a noção de que nós precisamos trabalhar para melhorar os nossos defeitos, baseado no Cristo, né? E essa é uma tarefa que a gente tem que fazer todos os dias, né? Assim, de entender como que esse conhecimento nosso espiritual vai servir para que nós ajudemos as pessoas. E no contato com as pessoas, a gente consiga também mostrar para elas a nossa vivência do Evangelho, né, que precisa ser viva em nós. Então, quanto mais a gente se liga a Deus, mais a gente se transforma realmente, né, numa extensão do seu Evangelho, porque aí as nossas ações elas vão estar ligadas a Ele, dos seus ensinamentos, e aí, fazendo isso, a gente tem as nossas obrigações de trabalhar para as pessoas que estão ao nosso redor, para a redenção de todos nós, né? Trabalhando para os outros, a gente nos redime das nossas faltas, né? E aí, essa vida do dia a dia, ela é muito importante, porque é ali que se resolve tudo, né? Nesse dia a dia, no contato com as pessoas, no contato com a família, que a gente vai enxergando ainda as nossas dificuldades, os nossos defeitos, e a gente vai buscando cada vez mais acertar para que não seja o nosso conhecimento, não seja a nossa vontade de fazer alguém melhorar ou de trazer algo para alguém, mas sim a vontade do Cristo, né? E sim o ensinamento do Cristo, né? E a gente tirando o nosso personalismo disso tudo. E ele também estava dizendo aí, né, para trabalhadores que precisavam se colocar numa responsabilidade de servidão pelos encarnados e desencarnados também, de uma maneira muito intensa, né? Se a gente for lembrar, ele mesmo citou sobre as cartas vivas do Evangelho, a necessidade de se tornar a carta viva do Evangelho, né? Que é esse paralelo com o que eu falei, né? De trazer o conhecimento do Cristo para o nosso íntimo e a gente tentar expandir isso, de forma que seja o Cristo a representação do Cristo nas nossas ações, né? E não nós colocando os nossos desejos e a nossa interpretação, né? Mas é uma luta de todos nós, né? Que precisa ser diária mesmo. Ainda mais que a educação espiritual nossa, ela é uma educação deficitária, né? Para construir esse relacionamento com Cristo e buscar realmente trazer a vontade dele para as nossas, é preciso
nos desprender, né, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, que são coisas que a gente se agarra muito forte. Então, a gente fala das lutas diárias mesmo nossas que perpassam por isso, porque a gente vive numa sociedade muito individualista, né, que prefere os seus dizeres, né, que tem uma busca por aprovação social, uma busca por imagem social muito forte, e a gente tem o ensinamento do Cristo que se mostrou, que veio até nós, podendo não sofrer nada do que ele sofreu, podendo controlar tudo ali da situação e evitar que fosse crucificado, mas se deixou, né, e passou por isso para que a humanidade inteira ficasse marcada pelo ensinamento dele, de perdão, de servidão extrema e de amor extremo, né, ao próximo. Então, a vida do Cristo e a sua imagem, ela é o nosso guia, mas a nossa sociedade, ela está contra o Cristo. E os valores da sociedade não são valores ligados ao Cristo. Então, quando a gente entende isso, e a gente entende o que significa buscar o Cristo, é realmente isso, é ir contra a norma da sociedade, ir contra aquilo que nos foi ensinado e que nós estamos, né, há muitos séculos também, trabalhando para isso, né. Agora o Thales quer falar. Não quer, não? O Thales está mandando no grupo. Do livro Libertação. Que fecha com o que eu falei. Vou apresentar aqui. Verdade, fica bem o que você falou. Sim. O assistente fez pequena pausa e acrescentou: Vocês não ignoram, porém, que a reencarnação no resgate é também recapitulação perfeita. Se não trabalhamos por nossa intensa e radical renovação para o bem, por meio do estudo edificante que nos educa o cérebro e do amor ao próximo que nos aperfeiçoa o sentimento, somos tentados hoje pelas nossas fraquezas, como éramos tentados ainda ontem, porquanto nada fizemos pelas suprimir, passando habitualmente a rescindir nas mesmas faltas. Então, isso realmente mostra que esse trabalho intenso de se ligar ao bem, se ligar a Jesus, é também um trabalho de não só de recapitulação, né, das vidas passadas, mas é de fugir mesmo daquilo que a gente acabou construindo ao longo dessas vidas, que foi uma vida de egoísmo e distante de Jesus. Então, a nossa relação com Jesus, ela ainda é fraca, ela ainda tem altos e baixos intensos que nessas nossas recapitulações cabe a nós trabalhar para reduzir essa distância, sabendo que a nosso destino é estarmos junto ao Cristo na perfeição, né? Então, quando a gente entende isso dentro do nosso coração, a gente entende a necessidade de trabalhar. E realmente é uma recapitulação perfeita, e por isso que a gente acaba tendo evoluções tão pequenas assim ao longo das encarnações, porque a gente não muda muito. Quando a gente não medita sobre essas questões, e exatamente isso que ele falou, né? Educar o cérebro para trazer o conhecimento que aclara, né? E também educar o coração no amor ao próximo, que é a nossa luta diária, né? Que é aquela mensagem que ele mandou hoje, né? De Mateus: Amai os vossos inimigos, bendizer o que vos maldizem, orai pelo que vos perseguem e vos caluniam. Não, pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus. Essa mensagem, ela é tão profunda, né? E é o ensinamento central do Cristo,
que toda vez essa mensagem é a que a gente mais entrega, né, nos plantões, é a que a gente mais imprime e entrega. E é perceptível o efeito assim imediato que essa mensagem tem. Porque na nossa consciência a gente tem a mensagem de Jesus clara ali, na nossa consciência, essa mensagem de Deus, da necessidade da gente amar os outros como a nós mesmos. Mas aquilo está tão escondido em nós, né, por causa das cascas que a gente foi colocando no nosso sentimento. A gente embruteceu tanto os nossos sentidos e a gente viveu tanto baseado no nosso instinto que é impressionante o efeito que dá da pessoa ler e ela já na hora ela se reconhece como uma pessoa que ainda não foi capaz de fazer o que essa mensagem traz. E é uma coisa que chama assim a fibra do íntimo mesmo de nós, que quando a gente lê isso a gente entende. A gente entende claramente a necessidade de trabalhar para trazer em nós esse ensinamento que o Cristo nos trouxe, que nesse versículo resume, né, a própria vida do Cristo aqui, porque foi isso que ele fez. Amou a todos sem distinção, não maldisse ninguém, né? E trabalhou por todos aqueles, inclusive os que os perseguiam, sempre com perdão e com amor incondicional. E o nosso destino ele é esse, mas para isso a gente precisa trabalhar ativamente para adquirir esse amor, né? Que não é fácil. Quando a gente recebe, muitas vezes, um período em que a gente tem que lidar com sentimentos muito contrários de vidas passadas, de cismas familiares que são profundos no nosso espírito e a gente nem entende por quê, a gente só sente aquela sensação, aquela constrição daqueles sentimentos mal resolvidos e é preciso trabalhar aquilo e colocar nesse cadinho de sentimentos negativos que a gente trouxe essa luz do Cristo que nos mostra que é preciso amar os vossos inimigos, né, os nossos inimigos, e fazer bem ao que nos odeiam, orar pelo que nos maltrata e nos persegue. Então, essa mensagem também que o Thales mandou hoje, ela também conversa com essa outra, porque quando a gente trabalha para amar, a gente trabalha realmente para não só recapitular, mas construir um capítulo novo nessa nova encarnação, em que os sentimentos ficam mais abrandados, e aí a evolução ela começa a ficar mais rápida, porque aí nosso entendimento da necessidade de se ligar ao Cristo ele fica tão forte que aí as nossas energias elas são voltadas para adquirir sensações mais leves, mais sublimes. E aí a gente não se permite mais cair nos mesmos erros. É claro que não é uma subida perfeita, né? Sem quedas, sem dificuldades. Mas só o fato da gente entender que a nossa evolução ela é para o Cristo e que a gente, trabalhando aqui ativamente para seguir Ele, a gente já vai estar mais feliz, mais tranquilo, a gente já vai receber aquilo aqui, esses momentos assim de paz e de pertencimento, que aí as ideias do mundo, as questões materiais, elas perdem a importância. Isso é muito importante para nós. A gente aprender desde essa vida já a aprender a diminuir as ilusões da matéria e a entender que tudo aquilo que a gente tem e tudo aquilo que a gente recebe é um empréstimo de Deus e que, na verdade, tudo isso serve para que nós nos aproximemos dele, não o contrário, né? Deus, que na sua infinita paciência e misericórdia, ele entende o filho que atrasa, né, o caminho de forma da vontade dele de atrasar sua evolução. É claro que ele não vai estar fora da lei, né? Ele vai ter a lei cumprida sobre o que ele faz, né? Mas Deus aguarda. Então, é o que a gente comenta, né? O sofrimento ele vem quando a pessoa já é capaz de sofrer. Então, a pessoa pode viver até uma vida até materialmente
satisfatória para ela, né? Porque ela não é capaz ainda de sentir os golpes no orgulho, sentir os golpes nas suas aflições materiais. Mas aí, no período de desencarne e nas próximas encarnações, é claro que isso vai ser revisto. Porque a gente precisa mesmo de nos despir de apegos materiais e dessa ligação com a matéria que nos impede de enxergar situações mais profundas do espírito, de enxergar horizontes mais evoluídos, né, mais sublimes da evolução. E aí isso mostra pra gente porque a nossa obrigação de criatura falida ela é muito séria, né? Porque o pouco que a gente sabe aqui não é pra gente crescer nisso, né? Mas pra a gente entender que o que a gente sabe ele não chega nem à metade, né, de todo o conhecimento do universo. Então, precisa servir para o nosso crescimento e para o crescimento das pessoas que estão ao nosso redor. Senão é um conhecimento morto, né, que não nos traz nenhuma paz íntima. Não é um conhecimento que nos alivia, né, mas tortura. Abstraindo-nos das necessidades imensas de outros grupos, procuremos identificar as falhas existentes naqueles que nos são afins. Em derredor de nós mesmos, os laços pessoais constituem extenso campo de atividade para o testemunho. Cesse para nós outros a concepção de que a terra é o vale tenebroso, destinado a quedas lamentáveis, e agasalhemos a certeza de que a esfera carnal é a única grande oficina de trabalho redentor. Preparemo-nos para a cooperação eficiente e indispensável. Esqueçamos os erros do passado e lembremos-nos de nossas obrigações fundamentais. E aqui eles estavam falando para criaturas que faliram, né, na sua última reencarnação. E se a gente for lembrar aqui na conversa que 80% dos espíritos que vão, eles falhem, né, nas tarefas fundamentais, então a gente entende que no plano espiritual, né, nessa faixa de vibração que está no umbral, né, que está bem próximo de nós, o temor da reencarnação ele é muito grande, né? E o temor em relação a reencarnar, ele é grande porque a grande maioria são de pessoas que sabem que faliram, né, nas suas reencarnações e que sabem que precisam passar pelas mesmas recapitulações da vida passada e sofrer as mesmas tentações e procurar vencer. Então, isso que ele falou, ele é muito sério porque chama as pessoas para mudar um pouco a concepção de que a Terra é aquele lugar que você vai para cair, né? Falir, porque a, 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 a questão é essa, né? Se vocês forem lembrar da Laura lá do nosso lar, quando ela estava reencarnando, ela passou por um momento de insegurança, de sofrimento, porque reencarnar poderia significar falir, né? Na sua tarefa. E isso não pode, porque a gente precisa conseguir ter confiança em nós mesmos. Isso serve para nós mesmos, né? Porque quando a gente enxerga um erro e a gente precisa mudar, a gente precisa esquecer aquele erro do passado no sentido de não deixar ele torturar e gerar culpa, mas trabalhar para que a nossa ação ela seja efetiva contra esse erro e a nossa obrigação ela seja cumprida. Como o Thales comentou, né, a diferença de Jesus e outros espíritos que evoluíram rápido foi que, percebendo o erro, trabalharam ativamente para não errar mais. E isso é algo que a gente precisa aprender e tá sempre batalhando, né, nas nossas questões. A causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade
da recordação do dever a cumprir. E isso é muito importante porque a gente enxerga que a ligação com as responsabilidades espirituais ela é muito sutil aqui na Terra, né? Se a gente for ver a própria organização dos centros espíritas hoje, a relação com o mundo espiritual hoje, ela vem muito com essa ausência da noção de responsabilidade, né? Muitas vezes se coloca um, uma busca, e isso o próprio Kardec tentou reduzir nas suas obras, que é uma busca de apenas uma curiosidade com o plano espiritual, né? Uma pergunta assim de como se fosse para ler fortuna, né? Ler a sorte, ou para entender o fenômeno, né? Antigamente tinha as materializações que eram muito frequentes, as mesas girantes, todo aquele fenômeno ao redor do plano espiritual. E muitas vezes aqui nos centros espíritas, a obsessão sutil, ela já pega o médium, o doutrinador logo no início, porque simplesmente colocar o que acontece muito, né, que a pessoa chega no centro espírita e já é dito que ela é um espírito de luz e que ela tá, que a aura dela é límpida e pronto, basta isso, a pessoa já pensa, tá tranquilo, então eu vou seguir assim essa vida, vou mais ou menos no centro espírita, não busco entender as obras, não busco ler essa doutrina que eu digo que faço parte, e acredito em amuleto, e acredito em várias situações de misticismo, e geram uma bagunça assim em torno do que significa, né, a doutrina espírita ou outras religiões, ou até mesmo situações místicas que não estão relacionadas a nenhuma religião, e vira uma salada, que é uma salada que não chega nas obrigações fundamentais do espírito, que é de se perceber um espírito falido também, se perceber um espírito com dificuldades, com defeitos e com a obrigação moral de trabalhar com os seus defeitos. Eu acho que esse é o grande ensinamento da doutrina espírita para nós, que traz esse ensinamento que já Jesus nos trouxe, né, que já fica bem claro nas palavras de Jesus, mas que quando chega na espiritualidade, nas religiosidades, nas religiões, isso fica muito, de certa forma, secundário, né? O rito, ele passa a ter maior importância. E o Thales comentou essas semanas, né, semanas para trás, a importância que tem a doutrina espírita não ter ritos, não ter dogmas que não da reencarnação, né? Não ter rituais para que sejam feitos, ou hierarquia dentro das casas espíritas, e mesmo assim ainda existem lutas por poder, situações de busca de estrelismo, e que isso gera essa ausência de noção de responsabilidade, que é aquela responsabilidade mais simples e honesta que Jesus já nos trouxe: amar os nossos inimigos, bendizer o que nos maldizem, né? Amar ao próximo como a nós mesmos e amar a Deus sobre todas as coisas. Esse ensinamento central que veio do Cristo, e que os espíritos comentaram e trouxeram mais informações sobre como isso acontece, né? E trouxeram, então, oportunidades para que nós, com um entendimento mais profundo, racional, a gente entenda a necessidade de abrir o nosso coração e amar mais as pessoas. Quer falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Maite, eu quero. Oi? Eu lembrei de uma vez que eu fui numa casa espírita, que se dizia espírita, e eu lembro que tinha uma lista, assim, com o nome de vários médiums. Ou melhor, não lembro se era o nome dos médiums ou da entidade que eles incorporavam. Aí você ia olhando assim, e eu lembro
que um senhor me falou, ó, esse daqui é o melhor que tem aqui, vai nele. Aí tinha uma fila de umas 30 pessoas, eles ficavam lá até as 2 da manhã, esperando para passar com esse tal médium. E tinha, assim, outros 9 lá que estavam sem ninguém, pronto para te atender e te dar um passe. Então, esse daí foi, acho que foi o maior exemplo de hierarquia que eu já vi. Sim, esse é um bom exemplo mesmo, Thiago. E mostra mesmo que se a gente for ver o quanto que a gente acaba se fixando, né, a nossa mente em coisas que não são importantes, e a gente esquece do ensinamento, aquele ensinamento simples, que é trazido até pelo livro dos Espíritos, né? Que é buscar a mensagem boa e aquilo que faz sentido baseado no Cristo, mas não se importando, né, com se a pessoa tal mostra, né? A própria questão de não colocar o nome dos médios nas obras de Allan Kardec já mostra a seriedade que a doutrina espírita desde o início lidou com isso e que é algo que a gente precisa estar sempre atento. Isso é muito comum, por exemplo, quando a gente comenta que é espírita, né, ou vai conversar sobre espiritismo com alguém, a gente vê às vezes que a pessoa alguém recomendou romances, né, situações de médiums que muitas vezes, por mais que tenham boa intenção, não tiveram, assim, não pode se dizer que é uma comunicação como a do Chico Xavier, que a gente sabe da seriedade, né? E muitas vezes esses romances trazem agressões, violência, sexualidade muito fortes e a pessoa está ali buscando o espiritismo e ela já é levada desde o início para essa parte mais fantástica, né, e mística, ou para um espírito tal, ou para um médium tal, e sendo que bastaria ler as obras de Allan Kardec, que todas as obras têm já as respostas e as defesas, né, contra esse tipo de situação. Então se vê que não existe estudo, né? Não existe uma leitura sincera e com desejo mesmo de entender as bases da doutrina e essa ausência da responsabilidade, né? Muitas vezes a gente vai ver o caso do Otávio, que é no próximo capítulo, e o caso do Otávio é de um médium falido que ele começou a receber dinheiro por aquilo que ele tinha feito. Se a gente for ver, isso é algo que já está lá no livro dos médiuns, por exemplo. E no livro dos médiuns já tem todas as. Acredito que todas as situações que um médium poderia passar de situações que ele não deveria cair. A própria questão no livro dos Espíritos fala sobre os amuletos, né? Sobre a necessidade de precisar de objetos. E eles comentam que não é necessário. A própria questão, assim, de evitar as manifestações mediúnicas, né, muito exacerbadas, mas sempre trazer algo para algo que seja mais sério, menos chocante aos olhos. Isso já está tudo ali, mas por que isso não virou realidade? Porque não tem essa recordação do dever, essa noção de responsabilidade com a doutrina. E quando a gente chega aqui encarnado, a gente percebe que é muito difícil de ter, né? E é algo que a leitura atenta das obras do Kardec já tiraria, ou um desejo honesto, assim, de não trazer o personalismo para si, não trazer atenção para si, também já tiraria, né, o médium, o doutrinador de viver essas questões. Mas quando a gente não olha, né, as nossas questões, quando a gente não busca conhecer nós mesmos, a gente vai fazendo sem analisar as nossas ações. A gente vai fazendo o que a gente acredita que é confortável, que nos dá prazer, e a gente não entende que a gente está fazendo, na verdade, é algo que vai contra o ensinamento da doutrina profundo e que, na verdade, está servindo para lastrar, né, essa ausência de responsabilidade.
E aí a gente acaba trabalhando para os obsessores nesse ponto. Quando a gente evita esse conhecimento profundo da doutrina nosso. Quer falar alguma coisa? Quantos de vós fostes abonados aqui por generosos benfeitores que buscaram auxiliar-vos, conduídos de vosso pretérito cruel? Quantos de vós partistes entusiastas, formulando enormes promessas? Entretanto, não soubestes recapitular dignamente, para aprender a servir conforme os desígnios superiores do Eterno. Quando o Senhor vos enviava possibilidades materiais para o necessário, regressáveis à ambição desmedida. Ante o acréscimo de misericórdia do labor intensificado, agarrastes à ideia da existência cômoda. Junto às experiências afetivas, preferistes os desvios. Está escrito seriais, mas eu acho que são sexuais, não é? Ao lado da família. Ó, junto às... Ah, tá. Os desvios seriais ao lado da família. Voltastes à tirania doméstica e, sob interesses da vida eterna, sobrepusestes as sugestões interiores da preguiça e da vaidade. Deste-vos, na maioria, a palavra sem responsabilidade e a indagação sem discernimento, amontoando atividades inúteis. Como médiuns, muito de vós preferíeis a inconsciência de vós mesmos. Como doutrinadores, formuláveis conceitos para exportação, jamais para uso próprio. Olha que seriedade, né, do que ele está falando. Na verdade, é a falha de todos nós, né, que a gente consegue identificar e entender que realmente aquilo que o Thales mandou sobre a recapitulação, ele serve para nós porque nós estamos aqui nessa fase, né? Nós recebemos esse corpo, essa vida, para recapitular. E nós temos, então, todos tendências maiores ou outras, a ambição desmedida, a ideia de existência cômoda, da ociosidade, aos desvios das experiências afetivas, a tirania doméstica, a preguiça, a vaidade, o egoísmo, a vocação para a maledicência, a vocação para palavras sem responsabilidade, a curiosidade, né? E atividades inúteis. A gente percebe isso, até feito, é um trabalho de obsessão sutil, que a gente precisa estar sempre atento, que os obsessores trabalham isso conosco, que é a gente ir acumulando atividades atrás de atividades, sem raciocinar, e colocando várias obrigações que, se a gente fosse analisar bem, não são bem obrigações. São coisas que a gente vai colocando e fazendo para evitar parar, meditar, evitar ter esse tipo de pensamento, de organização em relação à nossa vida, porque a gente trabalhando sem pensar, agindo sem pensar, a gente vai estar agindo com os nossos hábitos, com os nossos instintos. E os nossos hábitos, eles não são hábitos virtuosos, né? Mas sim mais ligados às nossas experiências do passado. Então, a recapitulação, ela é um esforço de luta contra aquilo que a gente traz em nós e contra aquilo que a gente recebe no ambiente, que acaba ativando o que a gente traz em nós mesmos. E nos trabalhos, isso é muito comum. Os médiums preferindo a inconsciência de nós mesmos, né? Porque a sensibilidade, ela, para que seja uma sensibilidade bem afinada, bem sintonizada com o bem, a gente precisa conhecer a nós mesmos para que o nosso raciocínio ele seja um raciocínio capaz de barrar o raciocínio dos obsessores, um raciocínio capaz de se ligar ao Cristo, porque aí as nossas decisões, as nossas ações, elas vão estar mais ligadas ao bem. Se a gente não faz isso, a gente fica mesmo numa inconsciência, né? Quase que não nos conhecendo, mas agindo como porta-voz dos obsessores. E aí essa é a grande dificuldade dos médiums aqui encarnados, que não estão trabalhando para aquilo que eles vieram,
porque a tendência de loucura e de transtornos mentais ela é muito grande por causa disso. Porque é como se você tivesse um aparelho muito bom de não é sintonia, de jogar vibrações, né, de canalizar energias e vibrações, que isso era para ser utilizado para trabalhar pelos outros, para ajudar as pessoas, mas muitas vezes é utilizado para busca de prazeres e bens materiais. Então essas pessoas viram centros mesmo em que vários obsessores se ligam para se alimentar das vibrações que eles geram, porque a sensibilidade é maior, então, consequentemente, a energia gerada do processo ela é maior também. Se eu estiver falando alguma bobeira, você fala, Thales. E aí, doutrinadores também, isso é algo que a gente tem que sempre analisar nós mesmos, porque eu não sei vocês, mas eu, até pequena, eu lembro, a gente fazia o evangelho no lar e eu ficava acusando as pessoas em pensamento. Você pegava, via lá a mensagem que, sei lá, sobre egoísmo, né? A gente não analisa o nosso egoísmo. Eu ficava, nossa, minha irmã é egoísta mesmo. E ficava jogando para os outros num tribunalzinho assim, né? E isso é algo que é muito comum. A gente, às vezes, até, nossa, a gente vai ler uma mensagem do evangelho e às vezes aquilo fala diretamente das nossas dificuldades. A gente não quer aceitar, a gente, não, eu não sou assim. E aí é preciso a gente entender que para que a gente consiga enxergar o argueiro no olho do nosso irmão, a gente também precisa tirar a trave do nosso olho, né? Porque nos outros a gente enxerga, mas a gente não. E aí, nisso, a psicologia acabou contribuindo, né, por causa da questão da projeção, porque é uma maneira da gente se conhecer. Freud fala, foi mais Jung que falou, mas Freud comentou sobre a projeção, que é aquilo que a gente mais reage violentamente no outro, que a gente não concorda com o outro, com muita força, a gente precisa analisar se a gente não está, na verdade, enxergando algo que é nosso, mas a gente está barrando, né, o nosso consciente de enxergar aquilo. Enxergar no outro é mais fácil, né? Então a gente vilaniza o outro com aquilo que a gente sabe que tem dentro de nós. E imagina só, é muito fácil chegar no centro espírita e doutrinar as pessoas e exportar, né, esses conceitos espíritas e passar a vida inteira assim. Mas a evolução interna ela vai ser muito pequena se esses conceitos eles não forem internalizados. E a gente tem que estar sempre atento a isso, porque é quase natural, né, da nossa mentalidade da gente se proteger de enxergar os nossos erros. Né? É algo que a gente tem que combater. É a mensagem da visita da verdade que a gente sempre lê. Que enxergar a verdade que o mau cheiro e as chagas eles são em nós, né? E trabalhar para sarar isso. Que resultados atingimos? Grandes massas batem as fontes do espiritismo sagrado, tão só no propósito de lhe mancharem as águas. Não são procuradores do reino de Deus os que lhe forçam, desse modo, as portas, e sim caçadores dos interesses pessoais. São os sequiosos da facilidade, os amigos do menor esforço, os preguiçosos e delinquentes de todas as situações, que desejam ouvir os espíritos desencarnados, receosos da acusação que lhes dirige a própria consciência. O fel da dúvida invade o bálsamo da fé nos corações bem-intencionados. A sede de proteção indevida azorraga os seguidores da ociosidade. A ignorância e a maldade entregam-se às manifestações inferiores da magia negra. Aqui, não sei se vocês se recordam, mas ele fez um paralelo entre as religiões, né? Da católico, protestantismo, e aí ele falou assim, vamos deixar de ver
as dificuldades dos nossos outros irmãos religiosos e vamos enxergar a dificuldade no próprio espiritismo. E aí ele comentou dos problemas que os médiuns, os doutrinadores sofrem e que fala muito a questão disso, né? Que a gente não está dissociado, a religião ela não está dissociada da nossa vida íntima. Na verdade, o reino de Deus, a busca do reino de Deus é essa construção da nossa vida íntima ligada a Deus. E aí as manifestações internas dessa religiosidade, externas, não sei se falei certo, as manifestações externas, elas são a expansão da nossa vida íntima que está buscando Deus. E não, assim, a busca de uma religião para que essa religião conforte aquilo que está dentro de nós e sem mudar o nosso íntimo. E aí o que ele está dizendo é que o Espiritismo, então, ele está cheio de delinquentes, sim, caçadores de interesses pessoais, no sentido de não estar chegando lá para buscar essa vida íntima com Jesus, mas sim buscar receber da doutrina que eles estão bem, que eles não precisam melhorar mais do que eles já estão melhorando, que eles têm razão em manter as querelas e as inimizades da família, porque afinal de contas eles são mais evoluídos. E há isso que é muito, muito sério, que isso é verdade. Desejam ouvir os espíritos desencarnados, mas receosos da acusação que lhes dirige a própria consciência. Porque eles querem ouvir os espíritos, mas eles não querem ouvir aquilo que chega diretamente no coração deles e naquilo que eles sabem que estão errados. E aí, quando isso acontece, a raiva é muito grande. E aí, o fel da dúvida invade o bálsamo da fé nos corações bem intencionados. Isso é verdade. Coloca-se dúvida, cria-se inimizade, cria-se a maledicência para evitar que as pessoas ao redor é, também se liguem ao bem e trabalhem para a sua transformação. E isso é muito comum, assim. Busca o centro para melhorar, para sentir a melhora corporal, física, né, até mental, mas assim que chega um ponto em que a pessoa ela é convidada a enxergar um pouquinho mais profundamente da psicologia dela, um pouquinho mais profundamente dos processos que estão ligados a ela, em que ela vai ter que se ver não só como vítima, mas também como culpada, porque não existe vítimas e culpados, né? Mas todos nós temos a nossa parcela de culpa nos processos. E aí, assim, muitas vezes a pessoa já foge ali, né? E ela não só foge, mas ela foge e deixa um rastro de destruição, porque ela foge e fala mal, ela foge e coloca dúvida na cabeça das pessoas que estão acreditando e gera, então, uma ação destrutiva mesmo, de ir contra aquele centro espírita ou aquela casa espírita que está trabalhando pelo bem. Porque o trabalho pelo bem, ele não é feito para proteger a nossa consciência, mas é que a gente supere, então, esse medo de nos conhecer, esse medo de nos enxergar como pessoas capazes de coisas ruins, de capazes de sentimentos ruins, para que a gente, trabalhando isso e vencendo isso, a nossa alma fique mais purificada. Mas, assim como ele está dizendo, né, a sede de proteção a zorraga, esmaga, né, os seguidores da ociosidade, porque não se busca trabalhar para si mesmo, se melhorar, se trabalhar pelo bem, mas busca ali aquele cantinho que vai trazer a tranquilidade. E aí, esse é o grande crime que a gente comentou no início dessa fala, dos centros espíritas, de dizer essas coisas, assim, de que as pessoas são espíritos de luz, de que as pessoas são, né, são de aura bonitas, aquela questão que saiu uns anos atrás das crianças índigo, né, que são questões assim que não fazem bem para a evolução, porque os espíritos bons, eles não vão trazer uma coloração maior do que nós somos. Eles vão sempre, na verdade, trabalhar para que nós
sempre trabalhamos para melhorar e a gente sempre vai ter coisa para melhorar, porque a nossa evolução é lenta. Então, assim, um espírito bom, claro que dependendo da situação eles vão falar, né? Como o Thales, eles já falaram algumas vezes, porque o Thales fica se batendo, eles falam, não, não é assim, isso não é tão assim. Mas um bom espírito não vai ficar amaciando o nosso ego, não vai ficar falando que nós já melhoramos muito, porque eles sabem da dificuldade que é e que a gente não pode parar de lutar, a gente não pode parar de crescer, a gente não pode estacionar e dizer, olha, já vivi tudo que tinha para viver, é isso mesmo. Porque o espírito ele é eterno, a gente vai morrer, a gente vai aproveitar tudo, então por que que você não pode continuar trabalhando quando você envelhecer? Por que que você não pode continuar trabalhando para melhorar seus defeitos sempre? Se você vai morrer e tudo que você fizer aqui vai ser conquista. Então, são coisas que são armadilhas mesmo que são colocadas e que se a gente não se precaver com esse estudo profundo da doutrina, com esse entendimento mais profundo, a gente cai. Agora o Thales quer falar. A velhice é a fase mais jovem da próxima encarnação. Uau! Vocês ouviram? É um espírito que É, Sim, tá filósofo. foi um espírito, na verdade. Mas é verdade. Porque olha só, né, na velhice, que teoricamente, se você trabalhou com calma, com paciência, né, diligência, a velhice é quando você tem uma vida mais tranquila, né, e livre. Os filhos já cresceram, as obrigações de trabalho elas já diminuíram, mas isso não significa que a mente precisa diminuir, os processos de evolução moral eles vão parar. Não, na verdade, muitas vezes com a velhice vem a sabedoria, a chance de meditar sobre os erros dessa reencarnação e já preparar para a próxima e trazer nessa conquista, né, de sabedoria de quem viveu e já percebeu os efeitos das suas vivências, de poder deixar para os outros também esse tipo de ensinamento. E nunca deixar de trabalhar, né, de estudar. O Thales até comentou acho que é uma senhorinha que passou, acho que para medicina, com 70 anos, Bahia, na Salvador, Bahia. Bahia. E aí ela falou assim, não tem problema, na próxima eu vou usar. E é bem isso mesmo. Quando a gente trabalha a nossa mente, a gente envelhece bem. Ela falou com a reportagem da TV. Ela falou para uma reportagem da TV. Eu acho que tem como procurar no YouTube isso. Que eu já vi ela falando. E são coisas que, trabalhando as nossas questões e trabalhando os nossos processos de culpa, realmente trabalhando para purificar a nossa alma no máximo que a gente conseguir, que não é fácil. É algo de todos os dias mesmo, é uma luta difícil. Mas a gente tem que se fortificar na certeza de que a gente está fazendo isso para trabalhar para a nossa melhoria espiritual e para a melhoria espiritual do planeta. Para a gente sair dessa onda de recapitulações que a gente não anda, né? Que a gente não se esforça para melhorar. E aí, fazendo isso, a gente tem todas as condições de chegar na velhice com energia, com um cérebro saudável, um cérebro ainda capaz de raciocinar, de gerar bons pensamentos e, como o Espírito falou, organizar, que é a fase mais jovem da nossa reencarnação. Porque aí o desencarne ele é mais tranquilo, mais pacífico e as preparações para a próxima reencarnação elas começam mais rápido. Tiago, você quer fazer a oração final? Acho que eu prefiro só escutar hoje. Tá bom. Então, o Wilson faz? Faço sim. Obrigada. Fica quietinho que eu não vou realizar. Papai, eu tô
Mestre amado Jesus, que nesse momento em que acabamos de escutar, desculpa, eu acho que eu não vou conseguir, Maria Tereza. Eu tentei. Foi bonitinho. Eu achei bonitinho. E agora? Quem quer fazer oração? Me perdoe, Maria Tereza. Então eu vou fazer o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Muito obrigada, gente. Até domingo. Tchau. Obrigado.